Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo aqui é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Por isso, utilizamos as várias bibliografias básicas, das obras básicas e complementares também. Atualmente, estamos seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. E nesse episódio, que é o de número 251, a gente teve uma inversão. No passado a gente viu o capítulo 8, agora a gente vai abordar o capítulo 7. Teve uma quebra na sequência, mas já a gente retoma. O título do capítulo é Legendas do Literato Espírita, bem parecido com o 8. Quem preparou para a gente a reflexão foi o Ítalo Bianchi, meu companheiro de várias lives. Aproveitando para lembrar, ele vai estar na live. Eu não vou estar, a gente vai estar separado hoje, vou estar só escutando e participando no chat. Lá quem vai estar conduzindo a live hoje é o Juninho. Peraí, vamos organizar. A gente tem esse momento do podcast que o Ítalo preparou para a gente, daqui a pouquinho a gente vai escutar juntinho. E a gente tem o momento da live que acontece no YouTube, no mesmo dia de lançamento, às 17h50, que é um momento muito gostoso. Então você já está como nosso convidado principal. Dá um pulinho lá, faça seu comentário, interaja conosco. Se não puder estar, não tem problema, pode assistir depois, porque fica gravado. E a gente já te convida, então, a compartilhar, a participar, deixar seu comentário, enfim. Mas é muito bom estar ao vivo. A gente sempre frisa também que sempre nos comentários, na descrição, a gente deixa toda a bibliografia com os links, se você quiser consultar, e a gente vai além, tem várias bibliografias complementares, porque aqui o tempo é curto, sempre falta tempo, porque estudar a doutrina espírita é sempre muito bom e muito importante. Bom, dito tudo isso, a gente só te convida para ficar até o finalzinho, porque a gente tem o nosso momento de oração, onde a gente faz uma prece e te convida a orar conosco, e a gente sempre busca começar bem com uma poesia. Eu tento sempre buscar a Maria Dolores, que é a minha poetisa preferida. Hoje não vai ser diferente, tem uma poesia lindíssima dela, tá? Então fica com a gente até o final aí, e depois aparece na live, tá? Falei, e vou fechar com o nosso convite. Vamos ouvir? Meus irmãos, é muito importante para nós mais esse momento da alegria de podermos refletir com o Evangelho, seguindo o livro Ceifa de Luz, de autoria do Emmanuel, pela psicografia do Chico, no capítulo 7, Legendas do Literato Espírita. Então vamos com Emmanuel. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, que foi registrada em Mateus capítulo 4, versículo 4. O Emmanuel continua assim: optar como deseje por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que expose, no entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Enunciar o que pense, entretanto, abster-se de segregação nos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o hermetismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. Entesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra da sublimação do espírito. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar a discórdia. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância.
conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais. Meus irmãos, o versículo apresentado pelo Emmanuel pode ser interpretado como um convite para refletir sobre o que é prioridade em nossas vidas. A palavra de Deus pode ser vista como um alimento que fortalece, guia e dá esperança. Onde entendemos que legenda, no título, é como um texto que, traduzindo o que é dito em outro idioma, que explica uma imagem, como uma escala de um mapa, facilitando a sua compreensão, trazendo a mensagem que quer transmitir. Literato é aquele que se dedica à literatura, não necessariamente um escritor, mas aquele que acumula conhecimento. O detalhe aqui é que precisamos refletir sobre o que estamos escrevendo nas páginas de nossas vidas, onde estamos buscando a inspiração para seguir o caminho das nossas conquistas. E espírita, entendemos aqui, é a necessidade de construir valores de espírito imortal, não apenas vinculado às coisas da matéria, mas um olhar ampliado para os assuntos da alma, para a imortalidade. Essas aquisições não ficam circunscritas aos espíritos, especificamente, mas a todos aqueles que cumpram a vontade de Deus, que Jesus sintetizou na lei de amor. Então, Legendas do Literato Espírita é a nossa história, escrita e legendada por nós enquanto espíritos, devendo ser sincero e estar dentro dos ensinamentos de Jesus, para que nosso falar seja construtivo, buscando a inspiração dos planos superiores pela oração, não desprezando o amparo dos que já estão à nossa frente, pois estão ligados ao Cristo. Nesse sentido, Paulo diz aos Efésios capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Entendemos assim que quando necessário falarmos o bem, falarmos com proveito. Lembramos ainda o instrutor Cornélio no livro Obreiros de Vida Eterna, capítulo 2, que vem nos lembrando em boa hora o adágio do profeta. A palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata, ou seja, é valoroso, edifica, consola, acolhe. Assim, se não tenhamos algo de bom, útil e verdadeiro para expressar, busquemos refletir no silêncio, que também diz muito. Lembrando Jesus quando fez uma pausa significativa na passagem da mulher adúltera, antes de ter com ela a célebre frase, onde estão seus acusadores? Que ensinava até mesmo no silêncio, pois aquela pausa é muito significativa, porque não era perda de tempo, era simplesmente a introspecção, no sentido de buscar o melhor que existia em si mesmo, do mesmo jeito que nós precisamos buscar em nós algo de mais significância para exteriorizarmos para o mundo, para as outras pessoas. Percebemos então que o esforço de progresso pede trabalho intenso, atenção constante e bom senso na busca da transformação necessária. Nesse pretexto, compreendemos a importância de nossas relações no mundo, com os outros. Então, nos perguntamos, onde nós estamos nesse processo? Onde aurimos inspiração e para onde estamos envidando nossos esforços de vida? Imprescindível nesse caminho é a busca de um conhecimento que nos leve à transformação íntima, num processo de aprimoramento da razão que nos leve a raciocinar melhor, cada dia um tanto mais, sempre agradecendo a Deus a presença dos amigos a nos fortalecer no caminho. Para suportarmos as adversidades que, segundo Joana de Ângeles,
Numa mensagem recebida pelo Divaldo em Istambul em 2010, são lições para a vida e adversários são mestres que proporcionam o treinamento no bem. Sem o concurso do aplauso ou da bajulação habituais, dificultando o trabalho honorável do servidor fiel. Lembrando também o discurso de Humberto de Campos no prefácio do livro Boa Nova: escrever com proveito, não importando a forma com a qual nos comunicamos, mas sim o objetivo daquilo que comunicamos, que tenha fundamento no ensinamento do Cristo, porque Ele é o nosso grande elo de ligação com a divindade, porque foi Ele quem nos trouxe o ensinamento do reino de Deus, abrindo os caminhos para as nossas conquistas no segmento da vida, pelo caminho que Ele nos apresenta e nos propõe. Sendo assim, aproveitemos ao máximo as oportunidades do caminho, cada momento, cada recurso, entendendo que aprender mais é valioso sempre, mas compreendendo que quem mais sabe precisa servir mais e melhor. Trabalho intenso é esse, de nos aprimorar buscando o caminho do bem com Cristo. Trabalho de coragem é esse, que nos põe diretamente com o que nós temos na essência, em nosso ser, acumulado ao longo das nossas encarnações. Porque é isso que fala a nosso respeito, observando as nossas atitudes, as nossas ações no dia a dia, porque essa é a nossa verdadeira legenda. É isso que fala verdadeiramente do que temos em nosso coração, do que fala a nossa razão, que fala do proveito providencial para cada instante que nós tenhamos no dia a dia, no sentido de podermos promover o nosso progresso no decorrer do tempo, valorizando assim tudo que Deus nos dá em nossa vida, observando a graça que povoa a nossa existência, pois tanto recurso representa compromisso na sequência da nossa vida. Que com Deus sigamos, que com Jesus busquemos a inspiração, estejamos com Ele no caminho do bem, hoje e sempre. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia A Subida, de Maria Dolores. Disse-nos o Senhor: quem quiser encontrar-me, tome a sua cruz e siga-me onde for. E um homem que o seguia, sem queixa e sem alarme, observou que o lenho o constrangia. Caminhou, mas não mais na antiga estrada, a cruz era pesada na marcha do dia a dia. Perdeu de vista a risonha paisagem na qual usufruíra o amor de sua gente. Precisava escalar rude montanha na viagem e se reconhecia a sós, agarrando-se à frente. Embora a cruz lhe desse chagas e cicatrizes, conseguia falar fraternalmente, reconfortando os tristes e infelizes. Levantava os caídos, doava nova força aos fracos e aos doentes. Consolava os leprosos esquecidos, regenerava os delinquentes. Em muitos trechos da subida, tratavam-no por louco e davam-lhe pedradas, deprimiam-lhe a vida. Quanto insulto e suplício nas estradas! No entanto, ele subia. Trazia o Cristo em luz na própria mente. Não tinha acessos de melancolia, e sim uma alegria diferente. Mas chorava por vezes de cansaço, a sentir sob os pés o vigor dos espinhos. Refazia-se vendo o azul do imenso espaço e ouvindo a voz do céu na voz dos passarinhos. Alcançando, porém, o cimo da montanha, notava-se os pés rasgados e sangrentos e o corpo lacerado de atrozes sofrimentos. Mesmo assim, agradeceu ao Cristo amado a viagem temível,
para atingir o topo de alto nível. Chegando ali, porém, vê com assombro e atenção que a Terra já não tem com ele ou sobre ele o poder de atração. Sentia-se envolvido em súbita leveza, respirando feliz a paz da natureza. Reconhece que o tronco vertical do grande lenho transformara-se em delicado engenho e que os braços da cruz eram asas de luz. Tentou andar, mas, sem querer, na alegria sublime que o invade, o homem que seguira os passos do Senhor planou além, no além, buscando a imensidade, inflamado de amor. Mestre Jesus, sob as reflexões do Evangelho e à luz do amor sublime da poetisa, nosso coração também se enche de esperança nesses momentos de oração em que te buscamos, Jesus, relembrando-te os passos, os exemplos e os ensinamentos profundos. Reconhecemos que algo já buscamos, mas também percebemos em nós as dificuldades que ainda teimam em aparecer todos os dias. E nesses momentos de prece, mestre amigo, te buscamos o regaço amoroso uma vez mais, sabedores que a luz do teu amor nos acompanha a todos, que os teus emissários sublimes estão sempre próximos a nós, aguardando nossa disposição e o realinhar de nossos pensamentos e sentimentos, para ombrear conosco nos caminhos da vida. Que o teu sublime amor nos oriente, mestre amigo, rumo ao amor sublime de Deus nosso Pai. Esse sublime amor que está em toda parte e que jamais nos abandona. Graças te damos por tanta luz, mestre amigo. Que assim seja.